Das tumbas escondidas às cidades perdidas, o campo da arqueologia nunca deixa de nos surpreender com suas descobertas. Neste vídeo, nós vamos dar uma olhada em 15 dos mais recentes achados arqueológicos que chocaram completamente os cientistas. Número 15. A múmia Gulish. Esta múmia de 800 anos foi descoberta por arqueólogos na costa central do Peru, e ao contrário de qualquer outra múmia já encontrada, ela foi tão estranhamente atada. Estava envolta em tecido tradicional e drapeada com uma corda que unia os membros em uma posição semelhante ao do feto. Mas o que os cientistas descobriram ser ainda mais impressionante sobre essa misteriosa múmia peruana foi como ela estava posicionada e tinha as suas mãos protegendo o seu rosto. Acredita-se que a múmia monstruosa tenha sido feita pela equipe de arqueólogos que fizeram a descoberta para ser um jovem homem entre 25 e 30 anos de idade que foi mumificado por seus cuidadores, seguindo práticas funerárias populares na região montanhosa andina. De acordo com arqueólogos, simplesmente era um costume de colocar as mãos da múmia sobre o rosto e amarrar os membros junto com uma corda. A múmia descansava no subsolo até início de 2021, quando os arqueólogos da Universidade Nacional de São Marcos tropeçaram no túmulo durante a escavação. O túmulo da múmia era excessivamente luxuoso, com escadas de 7 degraus que levavam até ele. O exterior também apresentava fragmentos dispersos de moluscos, ossos de marisco e carne, indicando que pessoas compravam oferendas para o falecido bem depois que ele morreu. A pessoa não identificada foi enterrada dentro de uma tumba em forma oval, logo abaixo do centro da cidade de Cajamarquilla. Esse assentamento de edifícios de tijolos de lama, localizado fora dos limites da cidade de Lima, já foi um centro comercial movimentado. Alguns cientistas também especularam que quem foi enterrado na tumba pode ter sido um comerciante que se mudou das montanhas para Cajamarquilla, e que a localização da tumba indica que esse indivíduo ocupava uma posição importante na cidade. Número 14. Túmulo da Criança da Idade da Pedra. Os pesquisadores tomaram conhecimento desse túmulo de Mahon-Suo pela primeira vez em 92, no município de Outokumpu, quando o ocre vermelho vivo, um barro rico em ferro, foi descoberto pela primeira vez na superfície de uma nova rota de serviço na floresta. O ocre vermelho tem sido ligado à arte rupestre e adornos funerais. Era óbvio para os especialistas que algo estava escondido no subsolo, mas não foi até 2018 que a agência finlandesa de herança começou a escavar o local. E embora pouco tenha sido descoberto no enterro, um recente exame microscópico do solo ao redor revelou muito mais segredos. As civilizações da Idade da Pedra na Finlândia enterraram seus mortos no subsolo. Como o solo na Finlândia é tão ácido, poucos restos ficaram retidos após milhares de anos, tornando relativamente raros os vestígios de evidência arqueológica. Após um estudo que empregou uma técnica rigorosa para revelar as evidências microscópicas, os dentes de uma criança, assim como restos de penas de pássaros, fibras de plantas e pelos caninos, foram descobertos na cova. Estas dicas, quando combinadas, fornecem uma imagem do falecido. Os dentes pertenciam a uma criança de aproximadamente 3 a 10 anos de idade, de acordo com a pesquisa. 2 pontas de flechas de quartzo e 2 outros artefatos de quartzo, ambos supostamente bem graves, também foram descobertos. 24 pequenos fragmentos de penas foram identificados, 7 dos quais estavam ligados a patos, ou o que era mais popularmente conhecido como aves aquáticas na época. Estas penas tornaram-se primeiros fragmentos de penas a serem descobertos na Finlândia. É possível que o recém-nascido tenha sido colocado para descansar sobre uma cama de penas, e que a criança tenha sido colocada para descansar com penas de aves aquáticas, como um parca ou um antigo anorak. Uma pena de falcão supostamente fazia parte de uma ponta de flecha também foi descoberta na cova. Os pelos finos descobertos ao pé da criança pertenciam a um cão ou um lobo. É possível que tenha sido enterrado aos pés da criança ou que a criança estivesse usando sapatos feitos de pele de cachorro ou lobo. Isso mostra claramente como os finlandeses cuidavam e enterravam seus mortos. Número 13. O misterioso bar medieval no norte da Inglaterra. No início de agosto de 2022, arqueólogos escavando um local em East Yorkshire descobriram um pub medieval, como era mais popularmente conhecido na época. Antes desta descoberta, voluntários haviam procurado as ruínas de um assentamento em High Hunsley, perto de Beverley, por quase 3 semanas. A arqueóloga líder Emma Samuel confirmou que uma quantidade considerável de copos e jarras de barro havia sido descoberta, o que implicava que a comunidade tinha anteriormente um pub. Também foram descobertos ossos de ovelhas e gado, levantando a possibilidade de que também poderia ter sido um salão de banquetes ou até mesmo uma espécie de hotel medieval. Do seu desenho, os copos datam do século XIII e os ossos encontrados também sugeriram que eles pertenciam a ovelhas e vacas que foram cuidadosamente esquartejadas. De acordo com Samuel, o que isso significa era que as pessoas frequentemente se reuniam lá para comer. O arqueólogo também explicou que na época medieval era perigoso viajar à noite, então as pessoas se deslocavam frequentemente procurando um lugar para ficar.
E embora seja uma crença comum que todos possuíam cavalos naquela época, Samuel também explicou que isso não era nada além de um mito, como a maioria das pessoas na verdade não fazia. Os cavalos eram caros e as pessoas muitas vezes andavam, e quando faziam longas viagens, as pessoas tinham que passar a noite em algum lugar. E as escavações de 3 semanas também desenterraram uma faca, cinzéis e joias do século 7 a 13, incluindo um fecho, usado para prender uma camisa, um grampo de cabelo e um broche de cobre supostamente de origem celta. Antes da escavação, estudos geofísicos do local revelaram mais de uma dúzia de estruturas de pedra, assim como uma estrutura muito maior, que a equipe acreditava ser um pub ou então um hotel. Número 12. Shopping Centro Comercial da Idade da Pedra. Em outubro de 2022 e durante extensas escavações em Éfeso, na Turquia, arqueólogos da Academia Austríaca de Ciências descobriram um incrivelmente bem preservado centro de negócios e também restaurantes bizantinos do início do século XX. Esta área presumivelmente tinha sido destruída subitamente por um terrível incêndio em 614 e 615 d.C. De acordo com Sabine Ledstetter, a cabeça da escavação, a descoberta é a mais significativa que ocorreu na Cidade Velha desde que desenterraram suas icônicas casas nas colinas. O bairro recém-descoberto na Praça Domiciana abrigou lojas e estabelecimentos comerciais bizantinos que foram construídos sob um vasto complexo de praça romana. Câmaras individuais foram bem preservadas, cada uma contendo milhares de peças de cerâmica, incluindo tigelas cheias, contendo restos de mariscos, especialmente ostras. Milhares de barris de cavala salgada, pêssego, amêndoa e grão de azeitona, assim como mais de 700 moedas de cobre e 4 moedas de ouro e joias de ouro correspondentes também foram descobertas. Uma sala de armazenamento foi igualmente descoberta, que estava cheia de vasos que ainda tinham seu conteúdo original. Arqueólogos foram capazes de reconstruir o uso passado das salas com base nessas descobertas que foram feitas. A área foi identificada para incluir uma loja de cozinha, um espaço de armazenamento, um bar, uma oficina com área de vendas adjacente e uma loja vendendo candeeiros e bugigangas de peregrinos cristãos. Número 11. Vulcão de gelo de 45 pés. Em fevereiro de 2021, um alto vulcão de gelo apareceu no sudoeste do Cazaquistão. Devido ao intenso tempo de inverno, uma fonte subterrânea de água congelou instantaneamente, formando uma estrutura congelada. O congelamento rápido da água lhe deu o aspecto de um vulcão de gelo. E não é nada menos do que espetacular. Milhares de visitantes ansiosos rapidamente começaram a se reunir na região de Almaty para ter um vislumbre deste magnífico vulcão de gelo formado naturalmente. Embora este não seja o primeiro vulcão de gelo que os cazaquistãos viram no inverno, este atual, que tem 45 pés de altura, é mais definido do que qualquer outro que já existiu. Como um vulcão de verdade, ele continuamente descarrega gotículas de água da sua abertura superior. Número 10. Pegadas antigas. Enquanto a descoberta arqueológica na Turquia ainda estava fazendo manchetes em outubro de 2022, arqueólogos no Reino Unido fizeram outra descoberta arqueológica impressionante. Em Formby Beach, centenas de pegadas humanas antigas que chegaram até 9.000 anos atrás foram descobertas ao lado de pegadas de animais pré-históricos. Os cientistas dizem que as pegadas recém-descobertas revelam que lobos, linces e javalis frequentavam a área com humanos, antes de uma perda significativa na biodiversidade há 5.500 anos. De acordo com os cientistas que fizeram um estudo da Universidade de Manchester, as primeiras impressões datam de cerca de 9.000 anos e as mais atuais têm cerca de 1.000 anos. Suas descobertas também mostram como o ecossistema costeiro mudou ao longo de milhares de anos à medida que o nível do mar subia rapidamente e os humanos se instalavam permanentemente na beira da água. O trecho arenoso da costa foi identificado como tendo uma das mais extensas coleções de vestígios de animais pré-históricos do planeta. Uma pegada bem preservada, pertencente a um jovem que percorreu a costa há 8.200 anos, também foi desenterrada por cientistas. A impressão desta pessoa é extremamente distinta, porque os pesquisadores descobriram um joanete no seu dedo mindinho. As pessoas na época não usavam calçados com frequência, então eles estavam sempre descalços e seus pequenos dedos dos pés raspavam contra o chão sempre que se sentavam. Número 9. Acampamento de pastores antigos no Irã. A descoberta foi feita durante uma pesquisa nas montanhas de Masullah, onde uma equipe de arqueólogos descobriu vestígios de um assentamento neolítico tardio a 2.400 metros acima do nível do mar e próximo ao Shah Molen, um dos picos mais altos das montanhas Talesh. O local é o mais antigo assentamento de pastores pré-históricos descoberto no sul do Mar Cáspio, a uma altitude tão alta. Os pesquisadores descobriram telhas de cerâmica, ossos de animais e ferramentas de pedra.
De acordo com a equipe de arqueólogos, esta descoberta demonstra que os pastores neolíticos tardios pastaram seus rebanhos nas pastagens destes picos montanhosos, fornecendo novos conhecimentos sobre os comportamentos pastorais após a transição de caça de coleta do pastoreio. Desde setembro de 2021, quando este primeiro local de pastoreio foi descoberto, 39 outros sítios arqueológicos foram encontrados na zona central de Mazoula pela equipe de arqueólogos, com alguns datando de diferentes períodos das eras pré-históricas, históricas e islâmicas. Número 8. Antiga Caveira de Taiwan. Outubro de 2022 foi um mês realmente ocupado e interessante para arqueólogos de todo o mundo. Em Taiwan, uma equipe de arqueólogos também fez um interessante achado arqueológico. Você vê em Taiwan histórias que foram passadas através dos séculos sobre uma antiga tribo de pessoas de pele escura e curta que antes habitavam as montanhas da ilha. Finalmente, em outubro de 2022, uma equipe de pesquisa arqueológica encontrou um crânio e ossos de fêmur de 6.000 anos em uma caverna em uma parte montanhosa de Taiwan. Uma descoberta que pode provar a existência de uma antiga tribo indígena contada em lendas locais. Os pesquisadores descobriram o crânio e os ossos das pernas em uma caverna que data de cerca de 6.000 anos atrás, antes da chegada dos ancestrais do povo que agora vive em Taiwan. Essa revelação, em uma extensão considerável, resolve o mistério e a lenda dos vários séculos de idade do pequeno povo negro. Nas tribos Formosan Austronesian, ao mesmo tempo que fornece insights sobre a pré-história mais ampla do sudoeste asiático, quando pesquisadores examinaram o DNA do crânio, descobriram que ele estava geneticamente relacionado a amostras africanas de aproximadamente o mesmo período. No entanto, eles descobriram que o seu tamanho e forma são similares aos das pessoas que viviam em porções do que hoje é a África do Sul e as Filipinas. Número 7. Torre Burana. A Ásia Central tem sido lar de muitas culturas e impérios, e muitos de seus produtos ainda hoje podem ser observados. A Torre Burana é uma das estruturas mais importantes da República do Quirguistão. Este minarete é quase tudo o que resta da capital de um império outrora forte e é um dos edifícios arquitetônicos mais antigos da Ásia Central. Este é o único monumento sobrevivente da magnífica metrópole de Balasagun, que foi construída há cerca de 2.000 anos pela civilização iraniana conhecida como os Sogdians. A região acabou sendo invadida por nômades Karakani, da Mongólia e Sibéria, que se converteram ao Islã e começaram a construir mesquitas nos anos que se seguiram. A disseminação das ideias islâmicas levou ao declínio do budismo na região, o que contribuiu para a destruição de Balasagun no início do século XII. A Torre Burana foi então construída como um acréscimo a uma das maiores mesquitas de Balasagun, com sua estrutura em comum, incluindo elementos arquitetônicos dos antigos Sogdianos. Mesmo após a invasão mongol e a destruição da cidade em 1218, esta torre permaneceu intacta por qualquer razão. Ela também sobreviveu surpreendentemente a um grave terremoto no século XV que devastou a cidade e destruiu tudo que ainda não havia sido destruído pelos mongóis. Sobreviveu todos esses anos, apesar dos danos consideráveis causados por uma invasão do século XX de colonos russos que roubaram tijolos do local histórico para construir suas próprias casas. A torre é agora uma maravilha arqueológica, sem nada mais indicando que uma cidade antiga já esteve neste Vale Verde. Número 6. Os Guerreiros de Terracota. Em 1974, os agricultores chineses na província de Shanxi fizeram uma descoberta incrível ao cavar um poço. Eles encontraram um dos maiores achados arqueológicos do século XX, os Guerreiros de Terracota. Estas figuras de barro, criadas há mais de 2.000 anos, faziam parte de um vasto exército subterrâneo construído para proteger o túmulo do primeiro imperador da China, Qin Shi Huang. O exército de terracota consiste de mais de 8.000 soldados, 130 carruagens e 520 cavalos, 150 cavalos de cavalaria. Estes guerreiros foram feitos inteiramente de barro e são uma visão para se ver, sendo cada um muito único e com mais de 2 metros de altura. Eles foram criados para se parecerem com soldados reais, completos com armaduras e armas, e cada guerreiro tinha uma expressão facial, penteado e roupas diferentes. A tumba em si é enorme, cobrindo uma área de mais de 20 km². Acredita-se que contenha não apenas os guerreiros, mas também uma réplica do Palácio do Imperador, e até mesmo um rio feito de mercúrio. Pesquisadores dizem que foram necessárias quase 4 décadas para 700 mil trabalhadores completarem todas as estátuas da tumba. Devido a preocupações de preservação e ao risco de armadilhas, a parede do túmulo real, o último lugar de descanso do imperador, nunca foi aberta.
Os guerreiros de terracota são uma verdadeira prova de habilidade e também habilidade artesanal dos antigos artesãos chineses, e eles continuam a surpreender e fascinar os visitantes até hoje. Número 5. Misteriosa tábua de barro em Israel. Inri Elia, um garoto de 6 anos, fez uma descoberta arqueológica surpreendente quando encontrou uma misteriosa tábua de barro datada de 3.500 anos de idade durante uma viagem de caminhada com os seus pais. A tábua antiga retrata um homem que se pensava ser escravo e também com seu captor. O incidente ocorreu enquanto o jovem e seus pais estavam visitando o famoso sítio arqueológico Tel Gemah, no deserto de Negev. Ele pegou a pequena tábua de barro do chão assim que tropeçou nela e a apresentou aos seus pais. Eles contataram a autoridade de antiguidades de Israel quase imediatamente e entregaram a relíquia. Mais tarde, ela acabaria no Departamento Nacional do Tesouro, onde especialistas acreditam saber que a tábua de argila representa. A tábua retrata um captor liderando um cativo nu e pensa-se que seja de uma antiga civilização cananeia. Por volta de 1500 a.C., a terra de Canaã era controlada pelos egípcios, e esta tábua provavelmente retrata um homem cananeu e seu subjugador egípcio. O artista que esculpiu esta tábua parece ser influenciado por imagens similares conhecidas na arte do Antigo Oriente Próximo, e como o cativo está preso, foi previamente observado em relíquias e artefatos recuperados no Egito e no norte de Sinai. O jovem Inri foi subsequentemente emitido um certificado de boa cidadania pela Autoridade de Antiguidades de Israel. Número 4. O misterioso assentamento. A ilha Norfolk é uma pequena ilha localizada no Oceano Pacífico, entre Austrália e Nova Zelândia. Mas esta não é uma ilha qualquer. A ilha de Norfolk é o lar de um assentamento pré-histórico que tem intrigado cientistas e arqueólogos por anos. A ilha foi descoberta pelo capitão James Cook pela primeira vez em 1774, enquanto não foi até o início do século XIX que os primeiros colonos chegaram. Estes colonos encontraram evidências de uma civilização antiga, incluindo ferramentas e estruturas de pedra. Mas quem eram esses antigos habitantes e como eles foram parar em uma ilha tão remota? Os cientistas acreditam que a ilha foi colonizada pela primeira vez pelos polinésios por volta do ano 1000 d.C. Eles eram provavelmente navegadores e marinheiros habilidosos, capazes de navegar pelo vasto Oceano Pacífico para chegar a esta ilha remota. O antigo assentamento na ilha Norfolk é único, pois foi construído usando um tipo de pedra não encontrada na ilha. Isso sugere que os antigos habitantes tinham conhecimento das ilhas vizinhas e eram capazes de viajar para outros lugares para coletar materiais. Mas tão rapidamente quanto eles chegaram, a antiga civilização na ilha Norfolk desapareceu. Os cientistas acreditam que uma combinação de desastres naturais e superpopulação pode ter levado ao declínio desta rara e totalmente espetacular civilização. Até hoje, muitas perguntas em torno do antigo assentamento na ilha de Norfolk permanecem sem resposta. Mas uma coisa é certa, a ilha é um tesouro de história à espera de ser explorado e descoberto. Número 3. A peça de xadrez mais antiga do mundo. Um arqueólogo chamado John Ollison concluiu que uma estatueta de 1.300 anos de idade, que tem confundido especialistas desde que foi descoberta no deserto do sul da Jordânia há quase 3 décadas, é na verdade a peça de xadrez mais antiga já feita. As ruínas do antigo posto comercial islâmico de Rumaima, a meio caminho entre a antiga capital nabatiana de Petra e o porto do Mar Vermelho de Aqaba, foram onde a talha de arenito branco foi encontrada pela primeira vez em 1991. A base retangular, que é datada do final do século VII ou início do 8 d.C., tem 2 saliências simétricas que se destacam em seu topo. No início, acreditava-se que era uma réplica em miniatura de um altar com chifres de Nabatean. Mas em uma análise mais detalhada, John, um professor de arqueologia da Universidade de Victoria, no Canadá, percebeu que a forma era mais semelhante a figuras posteriores que representavam uma torre em jogos de xadrez usados em todo o Califado Islâmico. Do Oriente Médio, o jogo de alguma forma chegou à Europa e foram os europeus que mudaram o nome para xadrez. Ao longo dos anos, as regras do jogo também evoluíram para o que sabemos que elas são hoje. Embora a descoberta na Jordânia não altere a verdadeira história do jogo, ela demonstra quão rapidamente o xadrez ganhou popularidade em todo o recém-estabelecido Califado Islâmico e quão profundamente ele permeou todos os níveis da sociedade. Ainda é um dado adquirido que o jogo foi criado na Índia no início do século VI e depois se espalhou para a Pérsia, o mundo muçulmano e finalmente para a Europa. Número 2. Estátua gigante de Hércules. Ao norte da moderna cidade de Kavala, no norte da Grécia, Filipe,
era uma importante cidade grega. Depois de ser fundada por colonos Tessian em 359 a.C., no sopé do Monte Orbelos, um local sagrado próximo à cabeça do mar Egeu, a cidade foi conhecida pela primeira vez como Granadas. O rei Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, conquistou a cidade em 356 a.C., renomeou-a de Filipepe e passou a ser um importante centro de mineração de ouro para o reino da Macedônia durante a Era Romana. Filipe foi muito provavelmente abandonada após a conquista otomana no século XIV. Durante escavações recentes na cidade, pesquisadores da Universidade Aristóteles de Tessaloniki descobriram uma estátua do século II d.C. representando o lendário herói Hércules. Hércules é o equivalente romano do herói divino grego Heracles, que era famoso na mitologia clássica por sua força sobre-humana. Ele era considerado como um grande protetor e campeão dos fracos. A estátua foi descoberta no lado oriental de uma das principais ruas da cidade, que é onde ela se cruza com outro eixo principal e continua para o norte. Um edifício luxuosamente decorado, muito provavelmente uma fonte, um espaço e uma forma de praça, marcou o ponto de convergência das ruas. Apesar de estar em pedaços, a equipe de arqueólogos que a descobriram acha que a estátua uma vez ficou sobre uma estrutura do final da Era Bizantina. De acordo com o Ministério da Cultura grego, estátuas das eras clássica e romana frequentemente decoravam prédios e áreas abertas em Constantinopla até o final da Era Bizantina. Em sua forma original, a estátua teria uma coroa de flores, uma pele de leão e um clube, todos eles símbolos tradicionais associados ao herói greco-romano. Número 1. Sarcófago egípcio. Arqueólogos escavando Saqqara, uma antiga câmara funerária ao sul do Cairo, descobriram um sarcófago de granito rosa de 3.200 anos de idade. O caixão pertencia a Ptah Emvia, um alto funcionário que ocupou vários títulos administrativos durante o reinado de Ramsés II. Ele permaneceu sem ser perturbado em uma câmara funerária por milhares de anos. Arqueólogos agora o descrevem como uma descoberta monumental e quase surreal. Esta escavação e descoberta foram lideradas por Ola El Aguizi, um professor emérito da Faculdade de Arqueologia da Universidade do Cairo. A equipe descobriu o topo de um poço vertical no pátio do túmulo, que indicava uma passagem para uma câmara funerária. Mais a 8 metros de profundidade, o eixo provou ser tão profundo que levou uma semana apenas para remover toda a areia com um balde preso a um guincho de corda operado manualmente. El Aguizi então se amontou no balde e começou a sua perigosa e lenta descida pelo poço e ficou espantado quando finalmente descobriu o que estava no fundo. É extremamente raro encontrar um sarcófago completo em sua tumba original. O sarcófago também era único, porque ainda estava em sua localização original, no poço de sepultamento. Esta foi uma descoberta verdadeiramente emocionante para a equipe, porque provou que o sarcófago realmente pertencia ao dono da tumba, o que raramente acontece. As inscrições listaram os títulos de Ptah Emvia e enfatizaram a sua proximidade com o rei. O sarcófago também foi inscrito com emblemas de divindade, incluindo a deusa do céu com asas abertas protegendo o falecido. A múmia de Ptah Emvia havia desaparecido há muito tempo quando a equipe de arqueólogos descobriu seu sarcófago vazio. A tampa do caixão estava quebrada, implicando que os ladrões de sepulturas removeram os restos mortais, assim como outras antiguidades, mas vestígios de resina no sarcófago indicavam que ele uma vez abrigou um corpo mumificado. Qual destas descobertas você achou mais chocante? Nos comentários abaixo, conte pra gente.